Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Tô vendo umas carinhas conhecidas, umas carinhas novas. Para quem não me conhece, meu nome é Andresa Canina. Tô hoje aqui iniciando, calma que vocês vão ver o digníssimo Thiago hoje também. Eu pedi para começar e vou chamá-lo para dar os recados finais, mas hoje eu queria bater um papo com vocês. Muita saudade de estar aqui no ritmo, né, que a gente levava. Hoje é um pouquinho diferente, mas foi uma... É muito maravilhoso trabalhar com esse modelo de negócio dentro da maternidade. Então, eu quero até compartilhar alguns insights com vocês hoje, que eu espero que faça com que vocês enxerguem o tamanho do negócio que vocês têm em mãos, sabe? Eu imagino que muitas pessoas já entenderam, né, dados os números que a gente vem acompanhando, o crescimento da Hive nesses 45 dias tem sido, assim, estratosférico, realmente algo diferenciado mesmo. Então, eu sei que muita gente já se deu conta, mas eu queria passar um pouquinho de como você fazer um trabalho mais inteligente, otimizando o tempo de vocês, né? Hoje, principalmente como mãe falando, sabe? Otimizando o tempo de vocês. Não que hoje eu tenha mais ou menos tempo, porque quando eu comecei, eu realmente estava assim, no auge da falta de tempo. Mas depois que você se torna mãe, eu acho que o que acontece é que a prioridade muda de uma forma tão drástica na nossa cabeça que você quer passar essa maior parte da sua vida, lógico, ao lado dos seus filhos. Então, você tem que aprender também a trabalhar de forma inteligente para que você consiga viver isso com muita qualidade. Então, eu queria poder compartilhar aqui hoje um pouquinho de alguns insights, um pouquinho de como eu comecei, para que vocês possam aplicar, principalmente aí, né, no início da carreira de vocês, dentro do marketing de relacionamento. Vou começar compartilhando a minha história, porque tem muita carinha nova aqui, então eu sei que são pessoas que realmente começaram agora, começaram na Hive, então eu quero compartilhar um pouquinho da minha história para vocês se familiarizarem e entenderem que na vida a gente colhe aquilo que a gente vem plantando. Se a gente acaba deixando levar, a gente chega no momento que a gente se questiona, como que eu vim parar aqui? Né? E a gente que se leva onde a gente chegou. É que a gente está inconsciente, deixando a vida no automático e a gente se questiona, meu, como é que eu vim parar aqui, sabe? Quando você se torna consciente, você entende exatamente o que você já não quer mais. E anota isso, porque às vezes quando você vai ler um livro de sucesso, e eu li muitos livros do Napoleão Hill, eu sou apaixonada pela literatura dele, né? Por tudo que ele, né, já produziu. Inclusive, um dos melhores livros que eu já li na minha vida é O Mais Esperto que o Diabo, um livro extraordinário de Napoleão Hill. E o Napoleão Hill, ele sempre fala que a gente tem que ter clareza, né? A gente tem que ter um objetivo bem definido. Mas eu não me vi assim quando eu comecei. Eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu já tinha clareza do que eu não queria mais. Então, você ter clareza do que você não quer mais, você já começa a modelar o que você quer. Porque, poxa, não, isso eu não quero mais. Então, quando isso aparece na sua vida, você já começa a contornar. Você fala, não, não é isso que eu quero. Então, você já começa a enxergar com um pouquinho mais de nitidez o que você está buscando. E quando eu conheci o marketing de relacionamento, eu me formei na Estadual de Londrina, eu já namorava o Thiago, a gente está junto há 16 anos, então eu vim para Campinas, comecei a pedir demissão lá, trabalhava na área financeira, vim para cá, comecei do zero numa Big Four, na área de auditoria, e a minha vida era um caos. Minha vida era um caos, eu passava o ano inteiro fora de casa, não por decisão, né? Nunca perguntaram se eu preferiria chegar um pouquinho mais tarde, mas dormir na minha cama, sabe? Então eu não tinha esse poder de escolha. Eu não tinha o poder de escolha do quanto que eu valia, eu não tinha o poder de escolha se eu ia dormir na minha casa, se eu ia estar viajando, que horas que eu ia entrar, que horas que eu ia sair, se eu seria promovida. Eu não tinha o poder de escolha de quando que eu tiraria férias, se eu tiraria férias, né? Eu não tinha o poder de escolha se eu continuaria naquela empresa ou não. Então eu comecei a perceber
pelo ritmo que eu levava, que estava muito desconfortável, eu acho que se não está tão desconfortável assim, a gente tem um péssimo hábito de deixar levar, né? Empurrar com a barriga. Mas quando chega num nível de desconforto tão tremendo como estava o meu, né, que eu estava auditando as ações que mais valorizaram naquele ano, eu estava trabalhando até 3, 4 da manhã, já cheguei a sair 6 da manhã e voltar às 10 da manhã para a empresa. Eu estava ficando careca, eu estava estressado, eu ficava doente, não sarava nunca, né? Então, assim, eu comecei a me questionar. Poxa, se eu continuar aqui, eu posso ser sócia dessa Big Four, né? Dessa multinacional. Mas quem são os sócios? Aí eu olhei os sócios, todos eles eram homens. Eu falei, legal, mas cadê as mulheres? Elas eram solteiras. Eu falei, meu Deus, e cadê as mães? Não existia. Assim, não é que tinha uma, não tinha nenhuma mãe. Não tinha nenhuma mãe naquele padrão, naquele ritmo maluco de negócio, né? Para mostrar que, olha, não, você consegue conciliar essa carreira com o sonho que você tem, né? Que é viver a maternidade. Estou dizendo que é um sonho, foi um sonho para mim, né? Tiago e eu, a gente buscou muito isso, foi muito desafiador, essa é a história para outra hora, mas era um grande sonho que a gente tinha, né, para viver. E não existia nenhuma mãe, cara, para falar, não, olha, fica aqui, que se você continuar nesse caminho, você vai conseguir atingir os seus objetivos. Eu entendi ali, nesse momento de reflexão que eu fiz, poxa, fica aqui, que você vai ficar cada vez mais longe do seu objetivo, você só vai se afastar dele, né? Eu comecei a reparar que eu ia me afastar dele em todos os sentidos, porque eu estava uma bomba relógio, eu descontava todo o meu estresse no Thiago, a culpa era dele, obviamente, né? Não, acho que ninguém vai discordar comigo, né? Eu não conhecia Campinas, imagina, eu vim para Campinas por causa dele, então eu parei onde eu estava por causa do Thiago, né? Não, brincadeira, gente, mas naquele momento a culpa era dele, era muito mais fácil culpar o outro para os meus problemas, mas eu percebi que o meu casamento estava, né, assim, sentindo muito com aquele meu estresse. Eu percebi que eu não ia atingir os meus objetivos ali. E aí aqui eu quero compartilhar com vocês um insight que eu tive, porque as oportunidades, elas estão aí. O que não está aí, às vezes, é o nosso interesse. Porque é muito interessante quando a gente decide alguma coisa. Não, eu quero trocar de carro. Desde então, você só vai ver aquele carro. Mas o interessante é que o carro estava lá. Sempre esteve ali. Mas o seu interesse por ele não estava. Então, você não o via. Ele passava, passava, passava e você não enxergava aquilo. Diferente quando aquilo está no seu foco, quando aquilo é o seu objetivo, né? Você toma uma decisão e você começa a enxergar várias coisas que você não enxergava antes. Eu estou dizendo isso porque, gente, o marketing de relacionamento já estava aí para milhares de pessoas no mundo todo. Mas eu não fazia ideia que ele existia. Só que naquele momento da minha vida, eu me abri. Eu falei, bom, eu quero mudar a rota. Mas como é que eu faço agora para mudar a rota? Né? Como uma pessoa que já está aqui sempre trabalhando no financeiro, está trabalhando como auditora, vai mudar completamente, né? Eu pensava, eu quero ir para a área comercial, eu quero ir para outro lugar, eu não quero mais eu não quero mais o que eu estou construindo. Eu quero uma mudança brusca, sabe? Quando você quer mudar a rota. E aí eu me abri e, se eu não me engano, foi 2 semanas depois, a gente foi convidado para conhecer esse modelo de negócio, né? Porque tudo isso aconteceu em fevereiro e eu lembro que a gente foi convidado, abordado, assim, foi no meu aniversário. E aí nós fomos, Thiago e eu lembro que aquela noite eu não dormi, né? Tudo que eu vi foi muito interessante, me chamou muita atenção. No dia seguinte, como uma boa auditora, eu passei o pente fino no modelo de negócio. Eu falei, deixa eu verificar esse modelo de negócio que é tão inteligente, atraente, fez tanto sentido, porque tudo que eu não queria mais, que outras pessoas definissem o quanto que eu valia, que horas que eu entrava, que horas que eu saía, se eu tiraria férias, se eu ia dormir na minha casa ou não, se eu continuaria na empresa ou não, se eu seria promovido ou não. Sabe quando você não tem o poder de decisão nenhuma sobre a sua vida, quando você ou você vende o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo? É o seu tempo.
Desde que o Luca nasceu, né, eu falei para o Thiago, nossa, eu fiquei com uma noia, né, assim, a gente fica com medo da morte, um negócio muito louco, mas, gente, é a única certeza que a gente tem é essa. Olha que loucura! E aí isso me trouxe uma consciência tão absoluta de que o importante é o tempo que eu estou vivendo aqui. Então, como que eu ia poder vender o meu tempo para outra pessoa definir o quanto que ele vale? Se para as outras pessoas ele não vale nada e para mim é tudo que eu tenho. Se você não tem planos para a sua vida, você vai entrar nos planos de alguém. Sabe o que alguém tem planejado para você? Não muita coisa. Tenha planos para a sua vida. Começa a desenhar o que você não quer mais. Começa a enxergar aquilo que você está buscando construir. Começa a se conectar com as pessoas que já atingiram. Começa, né, a se inspirar. Começa a construir uma nova história. Você está numa empresa incrível para construir uma nova história. Você está numa empresa incrível para somar na sua vida. Se a sua história já é incrível, você consegue levar isso para milhares de pessoas que não têm o mesmo privilégio. Às vezes você imagina que a pessoa está bem financeiramente, mal sabe você o quanto ela está destruída por dentro, porque ela está frustrada, porque teve que abrir mão de muitas coisas, porque a gente está acostumado, é assim mesmo, cada escolha uma renúncia, não dá para ter tudo nessa vida. É tanta coisa que eu me policio para não passar para o meu filho, que eu não sei de onde vem. Eu não sei de onde vem, porque não é o que eu penso. Só que na hora do cansaço mental e físico, parece que sai da boca. Acho que as nossas mães ouviram tanto, as nossas avós ouviram tanto, que a gente botou isso na cabeça e nem é o que a gente acredita. Acredita em mim, gente, porque isso sai quando a gente está exausta. Quando a gente está exausta, sai um trem maluco desse da boca, que não faz sentido nenhum, sabe? Então a gente está pelo menos, estou num eterno policiamento aqui para não deixar sair essas coisas, porque eu não acredito nelas. Eu não acredito nelas, sabe? Eu já sou outra pessoa hoje. Quando eu conheci o marketing de relacionamento, eu não era essa pessoa. Mas aí o que aconteceu? Eu passei o pente fino no dia seguinte e vi que existia esse modelo de negócio, que ele era extraordinário e que eu poderia sim aqui dentro mudar a rota da minha vida e usar desse modelo de negócio para fazer a transformação que eu queria dentro da minha carreira profissional mesmo. Então, eu fiquei com muito medo, porque, para quem não sabe da minha história, eu era uma pessoa extremamente tímida, e eu digo isso com todas as letras, porque falar em público foi, assim, um dos maiores desafios que eu enfrentei aqui dentro. Lidar com a rejeição foi um dos maiores desafios que eu lidei aqui dentro, então eu tive que mudar um pouco a forma que eu abordava, né, para que as pessoas conhecessem os produtos, para que as pessoas conhecessem o negócio de uma forma mais leve, né, que é o que a gente vem implementando aqui dentro da Hive, ou seja, a aceitação está maravilhosa, mas naquela época a gente estava num modelo mais obsoleto. Eu acho que eu posso dizer isso, no modelo mais obsoleto. Então, nós tivemos que mudar algumas coisas por iniciativa da nossa parte. E eu tive medo, porque eu não tinha eu não tinha um perfil para fazer esse negócio, mas eu tinha muita vontade de viver esse negócio. E aí eu disse sim, foi muito simples, né? Eu disse sim, porque quando você quer alguma coisa, você arruma um jeito. Quando você tá em dúvida, você arruma uma desculpa, e desculpa a gente tem bastante, né? Ontem na academia o Thiago se surpreendeu comigo, ele me viu falando com o professor, ele falou assim, não, essa daí dá nó em pingo d'água, daí o professor olhou para o Thiago e falou assim, ih, você não sabe de nada, ela tá pedindo para mudar o treino e judiar no treino. Daí o Thiago se surpreendeu, por quê? Porque, olha, faz 3 semanas que eu tô treinando consecutivamente, em 3 anos! Faz 3 anos, desde a gestação, que eu passei muito mal, desde o pós-parto, e a pessoa que eu era a pessoa que dava nó em pingo d'água. Eu era boa em arrumar uma desculpa. Gente, tem desculpa para tudo. Tem desculpa para tudo, a gente é bom nisso, então fica tranquilo. Se você não sabe se você quer, você vai arrumar uma desculpinha. Desculpa é o que não falta. Mas quando você quer, faça chuva, faça sol, você vai fazer. Tá feliz, não tá feliz, você vai fazer. Putz, não tá dando certo, você vai continuar fazendo, porque já não tá, o que você olha para trás, você fala, não quero,
Então, só tenho um caminho a seguir, né? É para frente, é continuar. E isso me lembra de um episódio de um dos Batmans que eu assisti com o Thiago, que me chamou muita atenção, que foi uma hora que ele caiu numa prisão e ela era num subsolo, assim. E lá ele tava, como é que a gente sai daqui? Como é que a gente sai daqui? E aí ele conversando com as pessoas, ele descobriu um cara que tava lá há muito tempo, né? E aí ele falou assim, olha, só teve uma pessoa que saiu daqui. Aí ele perguntou, e como é que foi? Ele falou assim, bom, foi muito simples. Todas as pessoas que tentaram, elas amarravam uma corda na cintura e na hora de se jogar para fora, elas não davam o melhor de si porque estavam amarradas, né? Então também não iam morrer. E aí a única pessoa que saiu, ela simplesmente não amarrou a corda. Então ela só tinha um caminho a seguir. Ela tirou a alternativa dela. Então, um bom caminho, né, pra gente... Porque não existe... Não tem como a gente tirar um hábito ruim da nossa vida. O que acontece é a gente substituir aquele que você identificou, olha, esse daqui que eu faço toda vez, eu faço isso, poxa, eu sou boa em arrumar desculpa, eu fico, né, dando nó em pingo d'água para fazer meu treino. Eu tô falando isso, gente, porque se tem um negócio que eu era boa mesmo, era de dar nó em pingo d'água na academia. Meu pai amado, ontem o Thiago se surpreendeu, acho como ele nunca se surpreendeu na vida, com o professor falando que eu tava pedindo realmente, porque eu tô decidida agora, pela primeira vez, né, por vários motivos, mas muito pela consciência da minha necessidade. Porque, meu Deus do céu, eu já entendi que o Lucas só vai ficar mais pesado e que o meu corpo só precisa estar fortalecido, porque eu ainda quero continuar dando colo, mas eu não vou conseguir se eu não treinar. Então, assim, surgiu essa necessidade e esse interesse por tudo isso, mas eu arrumava muita desculpa. Então, o que eu fui percebendo é que eu tinha que substituir aqueles hábitos que eram ruins por hábitos que eram bons. E, gente, a substituição de hábito, ela não é da noite para o dia, ela é todo dia você faz um pouquinho. Tanto que eu falo isso para quem me conhece, já sabe, mas eu gosto muito de passar essa estatística, porque estatisticamente falando, as promessas, 95% das promessas que a gente faz no final do ano, né, que a gente fica lá, nossa, vou virar a página, o ano que vem tá chegando, uma folha em branco, uma folha limpa para eu escrever uma nova história, vem toda aquela sensação, aquela boa sensação de recomeço. Zig Ziglar diz, né, que se existe esperança no futuro, existe poder no presente. Eu acho que é isso que acontece dia 31 de dezembro, sabe? Esperança de um futuro melhor. O que é muito louco, porque todo dia que a gente abre o olho, a gente tem ali uma folha em branco com a esperança de um futuro melhor, né? Que a gente pode se empoderar e fazer dele um futuro melhor. Mas, enfim, isso acontece no dia 31 de dezembro para a maioria das pessoas, e aí a gente faz as promessas, pula as ondinhas, fala agora vai, a gente tem uma academia Thiago e eu, as pessoas se matriculam loucamente no mês de janeiro, é um trem doido, e aí 95% das promessas que foram feitas no final do ano vão para o ralo nos primeiros 15 dias do novo ano. Porque, gente, a substituição de um novo hábito, ele não é de um velho hábito por um novo hábito, ela não é simples. E aí a pessoa vai lá e fala assim, não, eu nunca fui na academia, então agora eu vou 7 vezes na semana. Vou 7 vezes na semana, vou ficar 1h30. Cara, quem tem 1h30 todo dia, 7 dias na semana? É muito difícil. Você nunca fez. E aí, de repente, você vai dar o seu máximo, né? Agora, se você começa de uma forma mais consciente, não, olha, eu nunca fiz atividade física, deixa eu incluir isso na minha vida 2 vezes na semana, 30 minutos por dia. Aí você consegue manter. Poxa, 2 vezes na semana, super tranquilo de manter, 30 minutos por dia. Aí você vai pegar gosto por aquilo, seu corpo vai sentindo falta daquele bem-estar que a atividade física te promove. E aí você vai inserir mais um dia na sua semana, 3 vezes na semana. Aí você vai conseguir ficar 45 minutos. Aí você vai estar ali daqui uns 3 meses, indo 4 vezes na semana, ou quantas vezes na semana der 45 minutos. E aí se você seguir a sua vida inteira, indo de 4 a 5 vezes na semana, pelo menos 45 minutos, nossa, pronto. Sua vida agradece, seu corpo agradece, você agradece porque você iniciou ali um novo hábito e agora ele já faz parte da sua vida. E você vai ser uma pessoa que vai colher bons frutos disso e não vai ficar, nossa, 31 de dezembro tá chegando, deixa eu pular 7 ondinhas e ver se agora vai, porque o ano passado não foi.
Aí, não, deixa eu ver se esse ano vai, porque, nossa, o ano passado não deu. Olha, metade do ano já passou e, nossa, nada aconteceu. Você vai ser aquela pessoa que pula sempre 7 ondinhas e pede sempre as mesmas coisas. Sempre as mesmas coisas. Porque não inseriu um novo hábito de uma forma inteligente. O que eu vim passar aqui para vocês é inserir de forma inteligente. Esses dias eu fiz um fechamento com uma mãe. E aí a dúvida dela era como que ela poderia começar esse negócio sem abdicar de ser mãe. E aí eu contei para ela, olha, contei a minha história, obviamente, de uma forma diferente, mas hoje eu vou só resumir aqui para vocês. Quando eu comecei esse negócio, eu estava auditando as ações que mais valorizaram no Brasil. E quando eu falo isso, é que o trabalho do auditor começa depois que o cliente entrega a documentação. Então, o cliente vai embora da empresa às 19, às 20 horas. O auditor vai embora da empresa às 4 da manhã, que ele continua trabalhando. E isso não era uma vez, um mês, 2 meses, só em época de fechamento de balanço. Isso era a cada trimestre. E em época de fechamento, né, de balanço, era, assim, 4 meses seguidos, saindo 4 horas da manhã todos os dias, trabalhando no sábado, né? Porque eu tô falando de uma empresa que tinha prazo para a Bovespa, tinha prazo para a Bolsa de Nova York, tinha prazos e tinha prazos e tinha prazos, e não tinha negociação, tinha que fazer. E aí eu olhei para ela e falei assim, eu não tinha como fazer se eu não tivesse entendido desde o começo que aqui dentro eu não troco horas por dinheiro, eu troco resultado, eu troco desempenho por sucesso, por resultado. É o meu desempenho que conta, não é quanto tempo que eu invisto dele. E aí me remete uma frase que eu li, nem sei aonde, mas que fez sentido por causa do que eu estava vivendo. Se tempo fosse pré-requisito para sucesso, somente os desocupados teriam sucesso. Quanto menos tempo você tem, mais você valoriza o pouco tempo que você tem. Então, isso não é um requisito para o sucesso, ter tempo. Se você não tem tempo, se sua vida é enrolada, dá para fazer acontecer. Você vai valorizar o pouco tempo que você tem, você vai dar o seu máximo no pouco tempo que você tem. O que eu entendi foi, porque foi o que foi dito, eu não conhecia esse negócio, mas foi nos dito para Tiago e eu, vocês precisam fazer uma apresentação por dia. Nossa, eu fiquei remoendo aquilo, eu falei, nossa, mas eu não tenho essa disponibilidade. Eu tenho 15 minutos do meu almoço que eu posso tirar, né? Eu posso almoçar mais rápido, mas eu posso ter 15 minutos do meu almoço. E como eu tenho trabalhado, porque eu conheci esse negócio em fevereiro, e como eu estava auditando uma empresa que era ano safra, logo depois eu ia começar a trabalhar que nem um camelo e eu não sabia, tadinha dela. E aí eu tinha 15 minutos do almoço e eu trabalhava todo sábado, alguns domingos. Então, o que eu fui percebendo foi o seguinte, eu falei, bom, deixa eu usar toda a minha, né, a minha vivência na área financeira, agora aqui na auditoria, para entender. Uma pessoa por dia, meu saldo na semana são 7, né, exposições da marca. Eu apresentei para 7 pessoas tiveram contato com aqueles produtos, com aquela empresa, com aquele modelo de negócio. Então, se eu não tenho a disponibilidade de fazer uma apresentação por dia, eu preciso usar esses 15 minutos do meu almoço para falar com as pessoas, para que elas estejam no domingo comigo. E eu tinha uma meta clara ali. Eu preciso ter no mínimo 7 pessoas no domingo vendo. Eu preciso ter isso. Foi isso que eu enxerguei. E foi isso que me fez com que eu começasse. Porque realmente tempo era uma grande dificuldade para mim. Era um grande desafio. Só que eu vim ensinar vocês a construírem o sucesso de vocês de forma inteligente. Você não troca tempo por dinheiro. É o seu desempenho que vai trazer o seu resultado. Então, você pode ter o tempo que você tem, mas tenha uma meta de quantas visualizações, de quantas exposições dos produtos, da marca, do negócio, do modelo de negócio você vai ter naquela semana. E a minha sugestão é que seja no mínimo 7 exposições. No mínimo 7 exposições. Ai, Andresa, essa semana não deu. Claro que algumas semanas não tem como. E assim, você precisa fazer uma avaliação
do seu desempenho baseado no seu trabalho. A gente não controla as pessoas. Então, às vezes, as pessoas não comparecem, elas confirmam e não comparecem. Eu estou falando isso para você não se frustrar com as suas próprias metas. Você avalia o seu trabalho, o seu desempenho. E ali você verifica o que você pode melhorar. Se você não teve uma confirmação, se a pessoa não te respondeu, se a pessoa te enrolou, então como que você pode melhorar? A responsabilidade da comunicação é do comunicador, então se a pessoa não está te entendendo, você muda a forma como você fala com ela, né? E eu digo isso, gente, porque a academia, ela foi, de uma certa maneira, ela foi um divisor de águas na minha vida também, sabe? Eu digo isso porque eu sempre precisei fazer academia e eu sempre fiz outras coisas. Eu falo academia musculação, eu sempre fiz outras coisas porque eu era uma pessoa, sou um pouquinho hiperativa, e a musculação era um pouco chato para mim. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho condições e lesões que o balé me trouxe, que é só a musculação que vai me proporcionar qualidade de vida, né? E eu lembro que quando eu descobri isso, que eu tinha as condromalácias, enfim, tudo, com 12 anos de idade, eu fui fazer Kung Fu. Tipo, eu falava, mas eu não consigo. Na academia tinha Kung Fu, eu falava, não consigo fazer musculação. E eu só fui conseguir fazer musculação quando eu encontrei um personal que ele, ao invés de falar da física para mim, olha, essa ação te traz essa reação mecanicamente falando, fisicamente falando, quando ele começou a falar de finanças comigo. Ele falou, não dá para eu falar com a Andresa de física, porque ela não entende. Gente, não entendo, não entra na minha cabeça. Mas eu entendo de finanças. E aí o que ele fazia? Ele me mostrava o balanço, o saldo, se eu ia ficar positivo ou negativo com aquela ação. Eu falava, caraca, você é muito bom comunicador, porque eu estou entendendo exatamente o que você quer me dizer. Eu preciso fazer esse exercício? Não, eu preciso fazer isso, porque eu quero esse saldo no meu balanço. Eu quero isso. Então, você entende que a responsabilidade da comunicação é do comunicador? Tiago e eu, a gente abriu uma clínica odontológica, e o Tiago é ortodontista. Eu via pacientes de 9 anos colaborando com tratamento ortodôntico. Eu lembro que eu, com 9 anos, mordia a caneta com os brackets, quebrava tudo. O Tiago olhava para mim e falava, meu Deus, meu pai amado, como você devia ter dado trabalho para o dentista. Eu falava, eu não sabia nem o porquê que eu estava usando aquilo. E o Tiago, ele explicava de uma forma que um menino de 9 anos entendia. Ele se tornou um excelente comunicador. Ele fazia analogias com futebol. Ele falava, olha, se você... Eu lembro dele contando isso, que me chamou a atenção também, porque eu entendi, eu não sou dentista, né? Mas eu estava gerindo uma clínica odontológica. Eu falo que eu me formei em odontologia pelos excelentes profissionais comunicadores que tinham lá, porque eu entendi a odontologia. Eu lembro deles falando, né, da necessidade da extração. Não, mas eu vou tirar esse dente aqui, por que eu tenho que tirar o de baixo? Né? Eu vou tirar esse siso, por que eu vou tirar o de baixo? Ele falou assim, olha, você tem um time de futebol, né? Você tem 12 de um lado, 11 de um lado, 11 do outro. Você vai tirar um de um lado, como é que vai ficar o outro? Muito mais forte. Esse daqui que tá sem um jogador vai sentir muito mais. Eu lembro disso como se fosse ontem. Eu falava, caraca, como eles são excelentes comunicadores. Eles estão passando recado para um menino de 9 anos ou para qualquer pessoa compreender. Entende? A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, se a pessoa não está entendendo, se a pessoa ainda não comprou os produtos, não comprou o negócio, porque você ainda não mostrou de uma forma que essa pessoa vai entender por que esses produtos têm que estar na vida dela, por que esse negócio tem que estar na vida dela. Faça o balanço, né? Faça a sua análise do como você pode melhorar baseado nas suas iniciativas, na sua forma de conduzir. O outro, a gente não tem controle nenhum sobre ele, mas dá o seu melhor. Na clínica, a gente confirmava todos os pacientes um dia antes. A gente não conseguia entender como que um paciente confirma e não vai. A gente entende que imprevistos acontecem, mas assim, eu lembro de um paciente específico que ele queria o horário que era mais concorrido das 18h30 e toda vez ele confirmava e não ia. Aí não podia ser imprevisto toda vez, né? Uma vez é imprevisto, 2 vezes pode até ser que sim, mas 5 vezes, meu pai amado. Aí a gente conversou com ele, só falou que esse horário era muito concorrido para não ficar comparecendo. Beleza, mudamos o horário dele para 3 horas da tarde. Nunca mais sumiu, nunca mais apareceu. Aliás, nunca mais sumiu, falei certo. Nunca mais sumiu, ele sempre compareceu. Sempre compareceu.
3 horas da tarde. Né? Então, assim, a gente mudou a forma que a gente comunicou para com ele, a gente mudou a forma de se expressar, a gente mudou como a gente falava com ele. Então, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Faça uma avaliação de como você vem falando, mostrando para as pessoas, para ver se elas estão entendendo, né? O quão legal esse negócio pode ser na vida delas, o quanto que isso pode somar na vida delas, o quanto que os resultados podem ser atingíveis para qualquer pessoa, né? Hoje você não tem essa habilidade, mas não tem problema, você pode desenvolver, né? Eu falo para todo mundo e hoje eu tenho essa visão clara como a luz do dia. É lindo ver o desenvolvimento de um bebê. Deus não nos fez sabendo tudo, com dom. Deus nos fez com a capacidade de aprender. A capacidade de aprender. É lindo ver um bebê caindo e levantando. Todas as vezes que ele precisar, ele vai levantar, né? É lindo ver o bebê tentando falar na língua deles e fala mais come da cobra e você não entende absolutamente nada. Daí ele começa a ficar nervoso, daí começa a sair as palavrinhas, depois nunca mais para de falar, né? É lindo ver a capacidade que o ser humano tem de aprender. Não é da noite para o dia. Não andou da noite para o dia, não falou da noite para o dia, não aprendeu a comer da noite para o dia, não aprendeu a sentar da noite para o dia. Por que você vai aprender esse negócio da noite para o dia? Não é da noite para o dia. É um processo e respeita ele porque você tem a capacidade de aprender. Você tem. Cara, eu aprendi a falar, eu era tímida e estou aqui falando com vocês, eu nem respirei. Deixa eu fazer isso agora, então. Eu falo mais como da cobra hoje, porque eu não tenho mais essa trava da timidez, porque eu tenho a segurança que eu preciso. Antes era muita insegurança. Gente, eu fiz meus pais saírem de São José do Rio Preto para assistir meu TCC lá em Londrina, que eu falei 15 minutos, a minha camisa grudou nas minhas costas. Eu não transpiro nem no treino, eu transpirei em 15 minutos de apresentação, mas não é que eu transpirei, eu encharquei a minha camisa. Falava, gente, que merda é essa? O que eu fui fazer? Trazer meus pais aqui para assistir essa coisa horrível. Só que naquela época eu não tinha conhecido marketing de relacionamento, né? O marketing de relacionamento me trouxe muito sucesso, sem sombra de dúvida, sucesso no meu casamento, sucesso financeiro, mas eu vejo o sucesso que me trouxe dentro da maternidade, o quanto que eu posso fazer diferente com meu filho, por tudo que eu fiz com que eu entendesse, né, que eram hábitos ruins, que eram coisas que minha mãe falava, mas também que não fazia sentido para ela, coitada, ela só estava reproduzindo uma coisa de forma inconsciente, e o quanto hoje eu tento, às vezes, né, dar o meu melhor, não tento nunca ser perfeita, eu não tenho essa pretensão, não somos, tá? Não somos, não tenhamos essa pretensão, mas eu tento todo dia ser melhor, sabe? E se um dia não deu certo, eu falo com meu filho, eu falo, poxa, filho, a culpa não é sua, é a mamãe que tá estressada, desculpa, eu tô falando para você, né, ser mais paciente, né, e eu tô aqui explodindo com você, olha que incongruência, sabe? Então eu não tenho vergonha nenhuma de pedir desculpa, de deixar claro para ele que eu tô tentando ser melhor todos os dias, e é isso que você tem que ter claro para você, sabe? Porque uma coisa que eu percebi é que eu era uma péssima comunicadora para comigo mesma, sabe? A minha exigência para comigo era tão grande, tão cruel, que eu exigia que eu já fosse boa, que eu exigia que eu fosse boa, uma boa comunicadora. Imagina, eu não sabia falar meu nome em público. E aí eu saía de uma apresentação arrasada comigo, eu falava, nossa, foi horrível, né? E aí eu lembro de um dia eu falando com o Thiago, eu liguei para ele, eu falei assim, nossa, hoje eu tô arrasada, a pessoa dormiu ali na frente, cara, dormiu na minha frente, você acredita nisso? E aí o Thiago deu risada de mim, e ele falou que já tinha acontecido com ele. E o Thiago, ele era um exemplo de comunicação, sabe? É uma pessoa que eu admirava muito, eu observava ele falando, eu falava, nossa, ele fala tão bem, quero falar que nem ele. E ele sempre foi muito bom comunicador, sabe? Ele só ficou muito melhor. E eu lembro que ele falou isso para mim, eu falei, nossa, então se aconteceu com o Thiago, então tá tudo bem. Então acontece com todo mundo, sabe? E aí eu via o quanto que eu estava cobrando que eu fosse boa e grande. E agora eu quero desmistificar isso na cabeça de vocês. A gente não começa grande. Não começa grande. A gente só fica grande se a gente sabe que a gente não começa grande.
Não começa. A gente começa da onde a gente se encontra. Não importa onde você se encontra. Não importa o seu ponto A. Você pode chegar no seu ponto B, se você tem a consciência de que você não começa aonde você quer estar. Você começa onde você está e você constrói o seu caminho. De forma consciente, a partir de hoje, você vai semear. Porque, né, a gente sempre fala isso, né, da parábola do semeador na Bíblia, né, que Deus é maravilhoso, que permite com que a gente escolha o que a gente vai plantar na nossa vida, no nosso terreno que é fértil. A gente escolhe o que a gente permite que outras pessoas plantem no nosso terreno também. Porque tem essa, você tem que ainda permitir o que o outro vai plantar no seu terreno que é fértil. Cada um tem o seu terreno, alguns estão mais abandonados que outros, alguns estão mais floridos que outros, mas não importa, todos nós somos um terreno fértil, né? Então, Deus é maravilhoso, você semeia o que você quiser ali, permite o que o outro semeie o que ele queira ali também. Mas é justo ao ponto da gente colher exatamente o que a gente planta. Então, que você tenha consciência de que você esteja semeando a sua boa ideia para que você possa ter a sua boa colheita, tá? Agora eu quero chamar o Thiago aqui, eu não sei se ele está conectado em algum outro lugar, ele estava por aqui, deixa eu só ver aqui, calma aí, gente. Participantes. Acho que é mais fácil eu levantar e chamar ele, né? Ele está conectado e vendo. Calma aí, espera aí, deixa eu fazer meu encerramento, também não é assim, né? Deixa eu encerrar, poxa, eu não apareci aqui nunca, agora eu vou simplesmente levantar e sair, pelo amor de Deus, por mim eu nem saía, nem passava o microfone para ele, deixa aqui aberto, não, vem aqui só para dar os recadinhos finais, tá? Mas, nossa, que saudade que eu tava, gente, que saudade que eu tava, só que de manhã é uma loucura aqui, muito gostosa, mas é uma loucura aqui de manhã, e aí, gente... a gente colhe o que a gente planta. Então, eu espero que hoje vocês saiam daqui mais conscientes, sabe? O meu propósito era comunicar o que o Thiago comunica de uma forma diferente, porque isso foi uma coisa que... Eu quero encerrar falando isso, sabe? Porque eu fiquei pensando ontem, falei, não, eu preciso falar isso porque Thiago e eu, a gente trabalha em casal, eu sei que muitas pessoas trabalham em casal, ou algumas pessoas trabalham sozinhas e o parceiro tá... O parceiro ou a parceira tá dificultando, sabe? E eu via uma coisa que o Thiago tinha desde sempre, né? Ele era uma pessoa cativante. O Thiago sempre foi uma pessoa cativante, né? Não foi à toa que eu me encantei por ele, minha família, todo mundo. E ele cria bons relacionamentos. E eu era uma pessoa mais tímida, mais introspectiva, mais brava, né? Mais cara fechada. Não é que eu estava de mal com o mundo, mas se você olhasse para mim, você fala, meu pai amado, ela é brava. Eu sou brava, mas hoje eu não preciso transparecer, né? Não é que eu sou brava, eu sou uma pessoa mais... Não sei, gente, eu acho que eu sou uma pessoa mais... Eu sou diferente do Thiago, ele é mais extrovertido, eu sou uma pessoa mais introvertida. São pessoas diferentes, não tem certo ou errado, não tem, sabe? São pessoas diferentes, somos pessoas diferentes. E isso é maravilhoso, tá? As pessoas diferentes se complementam, porque imagina, agora analogias, hein, pra gente, pra todo mundo entender. Um time de futebol só com goleiro? Um time de futebol só com defesa? Não tem como, gente. As diferenças se somam se a gente tem a maturidade e a consciência para entender que as diferenças se potencializam. A gente aprende o que o outro tem de melhor, né? E eu queria aprender isso que ele tinha, né? Mas no começo eu ficava um pouco enciumada. Tô falando real com vocês, porque muitas pessoas trabalham em casal, muitas pessoas trabalham sozinhas e têm um parceiro ou uma parceira, e isso acaba sendo um desafio muito grande. Você fala, meu Deus, ela não tá me ajudando, mas tá me atrapalhando ainda, sabe? E hoje, como mãe, eu quero falar uma coisa para vocês. O Luca, ele é extremamente simpático, mas ele é muito simpático. E aí, às vezes, eu vou no parquinho com ele, ou às vezes a gente vai num espaço kids e tem outras crianças, eu fico com dó, meu coração parte ao meio do quantas crianças... Eu não sei por que está acontecendo isso, se sempre foi assim, ou se a gente deveria dar mais atenção. Hoje eu tenho a certeza que a gente tem que dar mais atenção para as mães, para que elas tenham mais saúde, né, mental, mais saúde física, tempo para poder estar com seus filhos e criarem eles, porque eu vejo crianças cruéis. Nossa, teve uma que olhou para o Lucas assim com uma cara e falou, vamos sair daqui. Nossa!
eu fiquei, assim, arrasada. Daí eu falei, poxa, o Thiago sempre teve essa qualidade e, às vezes, eu fiquei enciumada, mas, na verdade, ele não tratava um gênero daquele jeito, ele tratava o ser humano daquele jeito. Então, não tinha o porquê ter ficar enciumada, porque qualquer pessoa de qualquer gênero, ele tratava daquele jeito, ele se familiarizava, e ele encurtava o nome, ele fazia isso, e eu falava, na verdade, a gente tem que fazer isso com qualquer pessoa. A gente tem que, né, eu lembro de uma frase que eu sempre fiz questão de reproduzir lá, desde que eu escutei, que é da Madre Teresa de Calcutá. Ela diz o seguinte: não se preocupe em deixar o mundo melhor para os seus filhos, se preocupe em deixar filhos melhores para o nosso mundo. Assim o nosso mundo vai ser melhor, né? E aí eu vejo quanto que essas qualidades que a gente desenvolve aqui dentro, porque se você não tem, você vai desenvolver, você vai ser mais cativante, você vai se conectar mais com as pessoas, você vai ser mais sorridente, você vai se importar mais com as pessoas, e essas coisas, elas vão ficando de lado, elas vão ficando pequenas, né? A gente tem que tratar o ser humano bem, a gente tem que tratar o ser humano bem. Então mostra isso para o seu cônjuge, mostra isso para o seu parceiro, para a sua parceira, e deixa claro que você trata ela bem, a outra pessoa bem, o outro bem, mostra isso, que como você é assim com todas as pessoas. Inclua, né, o seu cônjuge nos seus resultados. Mostra que você está investindo esse tempo que você tem para que vocês possam ter mais tempo de qualidade no futuro. Porque também tem que ficar claro, mas você está usando o tempo que a gente poderia fazer isso hoje, sendo que, né, você não está passando esse tempo comigo. É muito claro, a gente colhe o que a gente planta, mas a gente tem que plantar, tá? A gente tem que plantar. Então, se você hoje tem pouquinho tempo com as pessoas que você gosta e que você gostaria de estar, você vai ter isso sempre. Então, você pode investir um pouco do seu tempo, da sua rotina, para que você construa um pouco mais de tempo de qualidade no seu futuro. Só que a colheita, ela vem depois de todo o semear, depois de todo o tempo de espera, sabe lá o que você está plantando, porque tem coisa que, né, cresce rapidinho o feijão, tem coisa que vai crescer daqui a 5 anos, o bambu chinês, então cada coisa tem o seu tempo de florescer e de semear, tá? Então, você precisa ter essa clareza, incluir o seu cônjuge, o seu parceiro, nos seus objetivos, nos seus resultados, e deixar claro. E talvez você precise falar mais vezes, e talvez você precise relembrar essa pessoa mais vezes. E uma dica de leitura para que vocês possam construir algo bacana juntos é As 5 Linguagens do Amor. Esse livro é muito legal. Tem as 5 linguagens do amor para crianças, tem as 5 linguagens do amor para adolescentes, porque, como eu falei, a responsabilidade da comunicação é do comunicador, e se a pessoa não está entendendo, né, que ela não está se sentindo amada, é porque ela se sente amada de uma forma diferente de você, e tá tudo bem, tá tudo certo, a gente só precisa entender como que eu vou demonstrar para essa pessoa que ela se sente amada, como que ela se sente amada, é eu falando, é eu estando com ela, é eu... como que é, né? Eu dando uma lembrancinha, como que é que essa pessoa se sente? Deixa claro e fala quantas vezes forem necessárias, tá? Eu digo isso porque eu comprei um negócio junto com o Thiago, e ainda assim, de vez em quando, eu dava tilt, falava, ai meu Deus, né? Calma, ai meu Deus. Aí ele me lembrava todas as vezes, olha, a gente está construindo isso para que a gente tenha mais tempo de qualidade. Graças a Deus, ele me relembrava todas as vezes que eu dava tilt. Sabe por quê? Porque a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Então, imagina o quanto é difícil, né? Era difícil, às vezes eu dava tilt, falava, ai meu Deus, calma, tô dando um piripaque aqui. Daí ele me lembrava e falava, não, é verdade, estou investindo meu tempo hoje para que eu possa construir mais tempo no futuro, tá? Então, essa boa comunicação, ela serve para com todas as pessoas, principalmente as pessoas que estão do seu lado, se elas ainda não estão te apoiando, né, para que você possa construir algo bem grandioso e quem sabe aí essa pessoa também não começa a te ajudar, né? Ou simplesmente para de te atrapalhar, né? Porque eu falo isso, então pelo menos não atrapalha. Não ajuda, mas atrapalha. É isso, gente. Agora deixa eu ver se ele tá por aqui. Foi maravilhoso. Eu espero estar mais vezes aqui com vocês. Vou combinar mais com o Thiago. Eu espero poder conhecê-los presencialmente também. Tem um evento que eu fazia muito, eu quero dar essa dica para vocês que estão aí no Brasil todo.
façam esse evento, tá? Que é uma forma que você desperta o interesse e a curiosidade das pessoas de saberem um pouco mais. Eu fiz muito isso ao longo desses 10 anos dentro do marketing de rede, e semana passada ou retrasada, a gente fez um evento desse para mulheres, tá? Eu tô dando um dos exemplos, mas esse era específico para mulheres lá em São José do Rio Preto. E aí, como que foi? Ele tinha produtos, Hive à mostra, tinha uma palestrante externa que, inclusive, por ser Dia dos Namorados, né, por ter todo esse... Não foi no Dia dos Namorados, foi no mês dos namorados. Então, teve uma palestrante externa falando sobre as 5 linguagens do amor, sobre o livro. Eu falei um pouco da minha história, eu compartilhei um pouco sobre empreendedorismo, sobre autoestima, autoconfiança. Eu encerro falando sobre educação financeira para aquelas mulheres, porque hoje, como mãe, eu vejo que muita mulher, ela não se identifica, depois que o filho nasce, não se identifica mais no trabalho que tinha, às vezes ela abre mão do trabalho e depois ela sente falta do trabalho, e aí ela fica nesse dilema, né? O que que eu faço, o que que eu não faço, porque 4 meses de licença maternidade é péssimo. 6 meses de licença maternidade também é péssimo, mas é a nossa realidade, né? Na Alemanha são 2 anos, na Austrália é 1 ano, então assim, a nossa realidade são ou 4 meses, a grande maioria das pessoas, ou 6 meses, então isso é muito ruim, e aí algumas mães acabam abrindo mão do trabalho, e aí depois elas sentem falta do trabalho, é um negócio muito louco que acontece no pós-parto, parece que vira uma bola de neve, parece que é para sempre, né? E é isso, a gente está ali falando com mulheres e eu entendi que eu preciso falar sobre educação financeira, porque o nosso modelo de negócio ele é perfeito, porque ela define os horários dela, ela define as metas dela, ela não vai ser demitida, sabe? Ela é a própria chefe, é incrível para as mulheres, principalmente para mulheres mães, sabe? E aí eu entendi o quanto que eu tinha que acrescentar a educação financeira. E educação financeira mesmo, falando sobre para as pessoas entenderem que para você ter educação financeira não é, eu vou salvar um pouquinho do dinheiro que sobra para investir. Não, porque isso você vai ter um pouquinho rendendo, que vai gerar muito pouquinho e não vai te trazer independência financeira. O que você precisa entender de educação financeira é que você tem que ter mais receita. Você tem que ter mais formas de gerar receita. Então, se hoje você tem um bom emprego, ótimo. É uma forma de gerar a sua receita. Mas e aí? Né? Aí eu dou o exemplo da academia, por exemplo, que ficou fechada um ano, né? Dentro de uma galeria com aluguel de 50 mil, com mais de 55 funcionários, parada, gerando uma despesa absurda com maquinário. Ela tinha inaugurado 1 ano antes da pandemia, com maquinário ainda a pagar. Então, assim, virou um elefante branco. Se nós não tivéssemos outras fontes de renda, meu pai amado, imagina o desespero que é. Tem que falar sobre educação financeira para as pessoas. As pessoas precisam entender que educação financeira é ter múltiplas fontes de renda. Só dentro da Hive você tem 10 formas de gerar receita. Você pode comprar o produto, vender o produto para o teu vizinho. Você pode mandar teu site para outra pessoa comprar. Aquela pessoa pode ser um cliente fidelidade. Então, só com a venda do produto você tem 3 formas de gerar receita. Né? Olha que legal que a gente tem um negócio na mão que você consegue aumentar suas entradas de dinheiro, para que assim você consiga investir mais dinheiro, para que assim você tenha mais rendimentos do dinheiro que você está cada vez mais investindo. E aí faz sentido. Então, a gente fez esse evento, eu falo sobre essa parte, né? Aí teve essa palestra externa, aí teve uma pessoa, né, que foi a Maiara, maravilhosa, encerrando, compartilhando a história dela, e que foi incrível o como que é fácil de vender Hive dentro de uma exposição assim, sabe? Você com um monte de depoimento de pessoas que tiveram sucesso, a vida impactada por esse modelo de negócio, e o quanto que esse negócio cabe na vida de cada um, é muito inteligente, é muito legal. Façam eventos como esse, falem com as pessoas, né, que te cadastraram, falem com as pessoas que... Falem comigo. Manda mensagem para mim, gente. Eu tô nos grupos, sabe? Eu tô lá. Manda mensagem para mim, né? Quero organizar um evento desse, Andresa, o que eu preciso, como que eu posso fazer? Esses eventos para mulheres são maravilhosos. A gente sempre faz parcerias na cidade, né? Com salões, em alguns lugares, porque daí todo mundo se divulga, a manicure se divulga, a cabeleireira se divulga, as convidadas saem com brindes, né? De escova, de manicure. É muito gostoso. É um evento, assim, muito gostoso, muito leve, que dá fechamento absoluto, sabe? Que dá fechamento absoluto. Foi o que eu falei para vocês, é o como que
são várias formas de dizer a mesma coisa, sabe? E aí cada um vai captando a mensagem da forma que faz sentido para cada um. E é isso, uma coisa não exclui a outra, né? E basicamente eu apresentei o plano lá, mas de uma forma muito mais rápida e sucinta, e aí depois a gente já conecta numa apresentação de negócio, já faz, né, um fechamento para marcar uma apresentação onde mostra ganhos, porque isso não foi mostrado. Então é muito legal. É uma forma diferente da gente mostrar a mesma coisa, tá? Agora sim, agora eu vou encerrar, vou chamar o Thiago, foi um prazer estar aqui com vocês, espero estar mais aqui com vocês. Uma boa terça-feira para todo mundo. O Thiago vai só passar os recadinhos finais. Aliás, não dá nem para ele passar mais os recadinhos finais, né, amor? Acho que eu vou chamar ele só para dar um beijo e um tchau para vocês. Ó, foi maravilhoso estar aqui com vocês, gente. Deixa eu só fechar, cara. Encerra você, caramba. Então tá bom. Hoje não tem Thiago Canino, eu menti no começo. Não, brincadeira, gente. É porque eu falei, agora que eu vi, eu extrapolei bastante o tempo. Foi incrível estar aqui com vocês. Eu desejo uma excelente terça-feira, uma boa semana. Amanhã o Thiago tá de volta. E é isso. Tia Andresa volta mais aqui também. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau!